A tradução de textos é uma importante etapa no processo de edição de um livro estrangeiro e passa não somente pelo processo de tradução de palavras, mas envolve toda uma pesquisa e análise social daquele material. Para explanar um pouco sobre esse trabalho, eu conversarei nesse vídeo com César Sobrinho, que é doutor em Literatura e Cultura pela UFBA, professor de Língua e Literatura Francesa, tradutor e escritor. César, primeiramente, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, por favor, como é que acontece o processo de tradução de livros. Nós estávamos conversando offline que não é apenas saber uma língua estrangeira, pegar um texto e traduzir. Como é que acontece no processo de edição de um livro a tradução? Certo. Obrigado pelo convite e pela questão. Não é sempre que eu falo tradução. Em geral, eu não participo muito de eventos acadêmicos e tal. Justamente, sei lá, porque ficar repetindo-se, né? Repetindo-se é um processo, aí já entra, é um processo em desenvolvimento constante, né? Aí traduzir, ou tradução, né? A própria ideia de tradução é de algo que está acontecendo, não acontece exatamente. Então, partindo da prerrogativa da língua, de duas línguas estrangeiras, porque há traduções dentro da própria língua e de idiomas, de sistemas idiomáticos distintos e de relações semióticas distintas, né? Um livro transformado em um filme, uma peça, em um quadro, enfim, há uma série de possibilidades de traduções. Um texto de tradução textual, interlingual, né, entre línguas, o primeiro, a gente parte da ideia de que é necessário, naturalmente, saber a língua, mas não é necessário, por exemplo, ter vivido ou convivido com estrangeiros, seja francês, inglês, espanhol, enfim, depende da língua. Mas é um processo de estudo. Se você não veio de uma carreira acadêmica, é preciso, pelo menos de antemão, ter algumas ideias ou encontrar algum tipo de orientação, né, de alguém que já tem experiência para fazer isso. Por exemplo, neste momento, além de traduzir, eu também faço mentoria para a Companhia das Letras, né? Para novos tradutores e tal, que não têm experiência, uns, outras, enfim, podem ter experiência acadêmica, experiência com a língua, na sala de aula, dando aula, mas a questão prática da tradução exige outras coisas que não se sabe a priori. O mais interessante do processo de traduzir mesmo, prático, é que a gente não sabe jamais qual o problema que a gente vai enfrentar. E, de um modo geral, há uns requisitos mínimos que a gente deve ter em mente antes de começar a traduzir. Preocupação com nomes, nome de lugares, nome de pessoa, citações de obras. Deve ter em mente também a possibilidade de não conseguir levar a tradução adiante ou não conseguir levar a partes da tradução adiante de um modo tão explícito, direto. Às vezes as línguas, os sistemas linguísticos não permitem isso. E nesse sentido, aí sim, a experiência, a prática e algumas outras soluções que não se sabe a priori quais vai ser necessário, né, durante o processo de produção. Mas, por exemplo, notas de rodapé ou palavras em língua estrangeira, quando a gente permanece, bota, enfim. Tem uma série de questões, na academia a gente aprende a não chamar de problemas, mas tem uma série de problemas que a gente pode, sim, se deparar no transcorrer da tradução. Por exemplo, há uma palavra da peça de Albert Camus que eu traduzi na graduação 10 anos atrás, que até hoje eu não consegui traduzi-la. Traduzi a peça inteira e esta palavra permanece lá como uma nota intraduzível, enfim.
essa pergunta sobre o processo, no meu caso, difere um pouco, porque, em geral, os tradutores não têm carreiras acadêmicas na tradução, como é o meu caso. Não é o mais comum entre os tradutores, tradutoras, ser acadêmico na mesma direção, né, da tradução. Eu fiz graduação em letras, língua estrangeira, francês, mas traduzi na graduação uma peça de Camus. No mestrado eu fiz tradução intersemiótica e cultural, e traduzi um texto filosófico, ensaio filosófico de Eduardo Glissant, 3, e no doutorado eu editei o manuscrito do primeiro tradutor profissional brasileiro, que era um homem negro aqui de Salvador. Isso para falar do processo. Então, meu processo, particularmente, tem esse cruzamento das minhas pesquisas na academia, estudos de filosofia da linguagem. Eu traduzi um filósofo argelino, Albert Camus, no início, e eu estudava filosofia antes de ler. Então, eu acabei levando também esses meus conhecimentos de filosofia da linguagem para estudar tradução. No mestrado, eu traduzi ensaios de filosofia e utilizei os próprios ensaios que eu traduzi como forma de explicar a tradução que eu estava fazendo, daquele filósofo mesmo. Assim como fiz com o Camus. Isso para explicar o processo, né? E no doutorado em filologia, que é crítica de processo e tal, enfim, eu acabei lidando com a edição de manuscrito antigo e também era de um tradutor e tal, enfim. Então, no meu caso, inicialmente, o processo de tradução, por exemplo, quando nos casos, por exemplo, nos Marrons e na biografia de Toussaint Louverture, foram 2 livros frutos das minhas pesquisas acadêmicas, estudando aquele contexto justamente do tradutor que eu estudei no doutorado, que eu descobri, então, essas obras. Aí já veio uma perspectiva diferente. Eu abordei essas obras, encontrei elas em arquivos antigos, fiz a leitura dos originais. Essa é uma pré-edição, porque eu precisaria ver se eu conseguiria ler todo o material antes de começar a traduzi-lo. E depois eu parto a traduzir, e aí, da tradução, tem uma série de, na verdade, de precauções, não de métodos. Eu não gosto muito da vinculação metodológica, enfim, alguns tradutores defendem uma forma de traduzir segundo a forma que aprenderam ou teoricamente o que acreditam, enfim. Eu não parto desse princípio. Eu parto, eu parto da ideia de que a obra é que vai me alimentar das próprias necessidades. Então, meu processo de tradução é um tanto aberto nesse sentido. Não tenho o rigor acadêmico no sentido de que há regras fixas das quais, teoricamente, eu preciso me dedicar a defender ou algo do tipo. Eu defendo o processo como, como aprendizagem. Tem um filósofo, um crítico francês, Antoine Berman, que ele diz o seguinte sobre a tradução: a tradução é uma experiência, é uma forma de aprender da qual apenas se pode aprender ali, traduzindo. E quando você traduz uma obra especificamente, e só você traduziu essa obra, só você teve a oportunidade de aprender alguma coisa desta maneira, através da tradução, com aquela obra. E aí, neste processo de aprendizagem com as obras, é que eu vou, então, reorganizando as minhas precauções metodológicas ou processos, já que eu tenho em mente os cuidados, a forma e tal. Mas, no limite, é a própria obra. Eu espero aprender com a obra como resolvê-la. E no sentido mais editorial, a tradução
é uma das coisas mais complexas, né, de se construir, acho que editorialmente. Basicamente, a gente editora 2 livros, um que, eu, um que vai ser traduzido e, e já existe essa obra, a outra obra que vai derivar dessa tradução com os mesmos rigores editoriais e tal, e até com mais rigores, porque precisa de mais atenção. Tem, às vezes, a necessidade dos paratextos editoriais, que se necessitam notas de tradução, notas de edição. Então, de um modo geral, além desses processos editoriais, que é mais dispendiosos financeiramente, mais custosos intelectualmente, porque aumenta a equipe e as pessoas melhores capazes de lidar com esse tipo de material. Enfim, em síntese, em termos de processo estrito sensu de traduzir, eu tenho os aprendizagens que eu tive tanto na academia, quanto em letras, quanto em filosofia, quanto particularmente, e que eu, na verdade, reelaboro ou reorganizo as prioridades segundo as necessidades de cada obra. E em termos também editoriais, tem essa questão, uma questão muito mais trabalhosa, que é identificar a obra, caso ela tenha direitos autorais, como foram as 2 primeiras que eu traduzi de Fanon. Aí é preciso ter essa intermediação como agente literário. Eu mesmo que fiz a época para essas obras, eu entrei em contato, né, autorizado naturalmente pela editora, e depois tem todas essas negociações, aí tem contratos, aí antes de traduzir o livro a gente precisa traduzir os contratos das partes, e enfim, é um processo que é mais trabalhoso, custa mais dinheiro, demora mais tempo, e acho que a principal característica processual da tradução é paciência mesmo. Porque é isso, porque os prazos também. A tradução, o texto está alheio aos prazos, e às vezes é muito complicado, é muito difícil traduzir certas obras. A que eu traduzi do Sheikh Anta Diop, por exemplo, resultou em mais de 500 páginas. Então, é um É trabalho muita de, sei coisa. lá, foi um trabalho, acho, da minha parte apenas, não da editora, para você ter uma ideia. Acho que levou 9 meses, 9 meses quase que eu trabalhando. Desses 9 meses, eu não trabalhei consecutivamente todos os dias, assim, poucas vezes. É uma das características do processo de tradução. Diário, tem que ser um trabalho diário para que você não se perca, não se perder, não esquecer a narrativa, mas quando você se adequa de alguma forma ao estilo ou da obra ou a sua própria em relação à obra, então você é necessário dar uma consecução meio que diária, seja 2 páginas por dia, 3, enfim, depende de cada qual, mas é preciso ter uma constância. É um dos principais rigores metodológicos que a tradução exige, é uma constância para que você consiga, por exemplo, no meio de 300, 400 palavras ou páginas ali, você traduzir termos semelhantes ou a mesma palavra, no mesmo contexto, da mesma forma por toda a obra, por exemplo. Esta é uma necessidade metodológica de grande parte dos manuais, dizer assim. Aparece uma palavra, aquele contexto, ela significa aquilo. E essa palavra é repetida 200 vezes, mesmo tendo sinônimos, em geral, é mais aconselhável repetir, por exemplo, para que você possa ter esse acompanhamento da própria obra, não perder. Não sei. É porque você precisa pensar de uma certa maneira e continuamente para traduzir de um modo coerente, coeso, um livro. No caso
de romances, por exemplo, Os Marrons, já a necessidade já muda muito isso, né? O contexto da abertura de obras artísticas permitem naturalmente uma abertura maior também na produção artística dela, né? Porque, enfim, é uma produção artística. Então, É, você, é isso. obrigada, César. Né? Muito obrigada, César. Você trouxe Os Marrons e aí algo também importante de se falar sobre a tradução é que, como você mesmo falou, não é a tradução não é somente saber a língua estrangeira e passar essas palavras de estrangeira para o português, né, no nosso caso. Tem toda uma questão cuidado social também, como Os Marrons. Os Marrons foi um livro lançado no século XIX. Isso. Então tem toda uma questão de estrutura frasal, porque a língua vai mudando com o tempo, né? E a questão social também. Então eu gostaria, por favor, que você falasse sobre a relevância social das traduções, que é algo que está muito presente também nas traduções que você faz. Você traduziu Fanon, você traduz autores pretos que têm esses textos mais publicados mais na antiguidade. Uma das características interessantes da tradução é que quando ela se dá, em geral, naturalmente, é para atualizar o tempo, né? A tradução ela só aparece no momento posterior à própria obra. Isso pode levar 100, 200, 300, 400, 500 anos. Então, socialmente falando, no sentido mais clássico, antigo, vamos dizer assim, a tradução ela está presente como ferramenta, eu gosto de tratar assim, como ferramenta há muito tempo, né? Isso aí a gente remontaria às sociedades da antiguidade mesmo, anteriores à Grécia, é, é, e, 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 buscando esse contexto social, a gente imagina o seguinte: desde as bibliotecas de Alexandria, enfim, os filósofos gregos, essa ideia de tradução já está lá discutida sobre suas dificuldades, sobre a sua impraticabilidade, ou suas contradições e tal, enfim. Mas a questão é que a gente pode, de alguma forma, fazer com que o tempo se estenda ou se contraia com a tradução. A gente traz um elemento muito antigo, uma discussão talvez ainda não feita no nosso tempo, pelos nossos pares ao nosso redor, e ela tem essa capacidade de inaugurar um novo tempo, mesmo sendo passada, né? Júlio Plaza dizia que a tradução é uma forma de reinaugurar tempos também, nesse sentido. Então, o que eu trago, quando eu traduzi, seja a biografia de Toussaint Louverture, que é do início do século XIX, ou Os Marrons de Louis Imagine Watt, que é do meio do século XIX, e trago ela para Salvador, especificamente, dois homens negros, o Imagine, assim como o Caetano Moura era médico, enfim, o Toussaint Louverture foi o líder da Revolução Haitiana, e quando eu pego esses textos que estão lá presos naquela língua e os devolvo aqui ao nosso tempo, em nossa língua, é, é, é um compromisso histórico gigantesco. Se a gente for parar para pensar, o início tem 200 anos que o, a biografia de Toussaint Louverture, por exemplo, aí são 200 anos de delay, por exemplo, dos maiores nomes, não só dos projetos de libertação negras, dos povos negros na diáspora, mas basicamente contra todo o Ocidente escravagista. Essa foi a primeira e única e melhor sucedida revolução. Quando a gente faz isso, a gente consegue trazer de volta algo que parecia perdido ou distante. E a tradução ela consegue capturar esse momento do tempo e devolvê-lo ao presente, atualizado, enfim, sob outras propostas, outras condições, outras ideias.
o próprio Fanon dizia que não há futuro sem recuperar o passado. Tem uma proposição fanoniana também nessas minhas pesquisas, nesse sentido assim. Então, já que, e nesse sentido, socialmente falando, é uma forma, no meu caso, de algum modo, foi uma forma de também brigar contra as prioridades. Por exemplo, os textos que são traduzidos são imensamente anglófonos, e eu não tenho problema exatamente com a língua inglesa, eu traduzo para o inglês também, espanhol, francês, não tem nada a ver. A língua é instrumento, como eu digo, a tradução é um instrumento das línguas. Mas há um mercado que massifica de um contexto anglófono, quando tem outros lugares muito mais próximos, com realidades muito mais próximas, e não geograficamente só, como eu, por exemplo, buscar a biografia de Toussaint, é muito mais próximo do que grande parte das autoras e autores negros, negras, americanos, por exemplo, que são traduzidos hoje em dia e que invadem, mudam a rede de termos e teorias, mas que, na verdade, não dialogam verdadeiramente, apenas com acadêmicos e com os que gostam de conversar sobre teoria o tempo inteiro. Eu opto por explorar outras geografias menores, ilhas, arquipélagos. É por isso que Luiz Magini sai lá das Ilhas Reunião, Glissant da Martinica, assim como Fanon, o Toussaint do Haiti. Então, eu estou mais interessado politicamente, socialmente, com as geografias minorizadas e não com os grandes nomes e monstros do mercado. É um compromisso. Tem uma das primeiras questões abordadas no caso da tradução é a ética. A tradutora precisa ser incorrigível eticamente, feliz ou infelizmente, porque justamente por estar manuseando de primeira mão algo que você entregará sob na verdade, a sua pena, a minha caneta, e não a caneta do autor, da autora que escreveu, por exemplo. Então, a responsabilidade social, tanto dos livros que chegam, que não chegam só livros interessantes traduzidos, mas também tem um compromisso de eu preferir esse, esse ou aquele lugar ou aquele lugar, por compromissos éticos, sociais, políticos, não declarados explicitamente, não vejo necessidade para isso, mas ainda assim me comprometo. Só para se ter uma ideia, por exemplo, eu estava falando da tradução na antiguidade, mas se não fosse a tradução, não haveria nem literatura comparada. A literatura comparada, por exemplo, nasce num período na Europa em que a tradução começa a se alastrar justamente por causa dos novos países e suas línguas individualizadas. Então, a tradução sempre esteve, ora, ligada à aristocracia, porque é uma ferramenta importante de mobilização política. Você, enfim, tem livros que foram traduzidos para outros países e modificaram o país, revolucionaram o país por causa de certas obras. Ou o caso da Bíblia, por exemplo, desde o século III tem feito isso. Então, a tradução, socialmente falando, no sentido mais político e menos aristocrático, deveria ter essa função de dar notícias, né, de trazer coisas, ideias, possibilidades. Hoje em dia, engraçado é que a tradução se torna meio de cópia, no sentido de que a gente precisa ter acesso a certas coisas, a certos produtos veiculados em certos lugares do mundo, para copiá-los, seus métodos, suas formas, seu modo de lidar com os problemas, enfim. Não sei se foi muito objetivo, quase nunca sou, mas é mais ou menos isso. Não, foi ótimo. Inclusive, sua fala me lembrou de um trechinho de uma fala de Fernanda Santiago também,
na página do Livros Marrons, no site da Segundo Selo, que eu até deixei anotado aqui. Ela diz que a tradução nos estimula e ajuda a possibilitar que os autores e autoras historicamente marginalizados e invisibilizados pelo mercado editorial sejam acessados pelas pessoas em diferentes lugares. Em resumo, o que você falou sobre o seu processo de tradução, sobre até sua pesquisa fugir do foco de interesse dos tradutores, geralmente, né? Então, você falou maravilhosamente bem. Não quero comentar. Eu só lembrei justamente que eu tive na RAM, fui convidado por uns professores lá do Rio de Janeiro, Mato Grosso, Chile. Eles me convidaram justamente para falar. Eles estavam falando justamente sobre a questão do tráfego intelectual Caribe-Brasil. E aí eles me convidaram justamente por julgar as traduções que eu havia feito, já realizado, nesse sentido de interessado justamente nessas dinâmicas de troca. Enfim, eu acho que a tradução, hoje em dia, nas redes sociais, ou no, no, no espírito do nosso tempo, informatizado, conectado, o que mais as empresas de tecnologia, uma das áreas que mais se investem é justamente nas traduções automatizadas em tempo real. A tradução é um entrave, né, na verdade. É um muro que precisa ser transposto de alguma forma, derrubado, enfim. E eu acho que hoje em dia, tecnicamente, se busca com o chat GPT de se fazer esses sistemas funcionarem de uma maneira tão imediata e tão funcional que não sirva mais às pessoas propriamente. Muitíssimo obrigada, César, de novo. Nada. E foi isso. Ótimo, obrigado. Os Marrons, livro que comentamos aqui durante o vídeo, é considerado o primeiro romance da Ilha de Reunião, escrito em 1844. Esse livro foi traduzido pelo César Sobrinho e publicado aqui no Brasil pela editora Segundo Selo. Os Marrons e outros títulos citados no decorrer da nossa conversa estão disponíveis no site da editora Segundo Selo. Vocês podem encontrar esses links na descrição deste material, seja vídeo ou áudio, a que você esteja acessando. E você pode acompanhar também a editora Segundo Selo nas redes sociais por meio das páginas Editora Segundo Selo. Espero que você tenha gostado e aprendido com essas falas do César. César, mais uma vez, muito obrigada pelas partilhas. Até a próxima. Eu sou Lorena Ribeiro, responsável pelo Passos Entre Linhas, e te dou sempre muitas boas-vindas aqui no nosso projeto.